Então vamos lá, vamos seguir aqui, né? Beleza, peguei o projeto do desenvolvedor front-end, que tem as telas. Se vocês não quiserem utilizar essas mesmas telas aqui, não tem problema. Pode criar as telas de vocês que não vai fazer diferença, né? Se vocês tiverem interesse em desenvolver o mesmo tipo de sistema que eu, claro, você vai ter que seguir essa mesma linha aí, onde vai ter cadastro de clientes, fornecedores. Aqui eu coloquei o básico dos campos, então vocês podem adicionar mais, tá joia? Então coloquei nome, não julguei necessário colocar um campo para sobrenome. Endereço, por exemplo, eu deixei só um campo, mas você pode colocar aí rua, outro campo para número, outro campo para bairro, cidade. Eu falei disso também no primeiro módulo. Então, só dando um exemplo, não tem que seguir exatamente essa mesma estrutura. Claro, se no meu formulário eu coloquei nome, CPF, endereço e telefone, são os campos que eu tenho que ter também no meu banco de dados, para que eu possa armazenar essas informações. Então, seja coerente caso vocês alterem aí alguma coisa no formulário. Falando em banco de dados, é por onde vai começar o desenvolvedor back-end. Então, aqui na plataforma do Visual Studio, que é a plataforma que nós estamos utilizando, eu tenho alguns bancos de dados para trabalhar de forma nativa. Eu quero visualizar melhor esses bancos de dados. Nós temos um ambiente aqui dentro para isso. Então, você pode tanto trabalhar direto na fonte de dados aqui, também no gerenciador de servidores, depois eu vou falar sobre ele, ou fazer o seguinte, eu não sou muito de ficar utilizando esses painéis, tá joia? Se você não tiver um desses painéis visíveis, também só frisando, que isso eu falei no outro, aqui em exibir outras janelas, tem como você estar habilitando cada um desses painéis. E se você quiser também, você pode vir aqui em janela e pode pedir para que ele redefina o layout da janela voltando ao padrão, que é esse que vocês estão vendo aqui, porque eu não mexi em nada. Vem com o botão direito sobre o projeto e não sobre a solução, sobre o projeto aqui, que no meu caso se chama Sistema Salão, e vem nas propriedades. Nas propriedades do projeto, você vai encontrar opções de configuração do aplicativo, como o ícone padrão do sistema, formulário que vai abrir, nome até aqui, entre outros. Aqui nós temos recurso, onde nós adicionamos algumas imagens, como vocês podem ver aqui, no caso a imagem sem foto, que é carregada de forma dinâmica. Teve alguns outros que estão aqui também dentro de Resources, que foram 2 botões, que é o botão salvar e o inativo, só que eu não preciso de ficar chamando o botão inativo, porque a plataforma 2019 está um pouco mais inteligente quanto a isso, e ela coloca para mim já, quando eu deixo ele desabilitado, ele sem saturação, que é dessa forma. Então não tem a necessidade de carregar esses recursos de forma dinâmica. Por isso eu acabei apagando ele aqui dos recursos, e eu posso apagar também dessa pasta Resources, caso você queira. O que eu quero aqui são as opções de configurações. Se você entrar em configurações, você vai ver que aqui você consegue criar alguns tipos de objeto. Então, se você clica aqui, por exemplo, em tipo, você tem opções para criar variáveis do tipo booleana, caractere, vários tipos. A que eu quero é uma variável para carregar a minha string de conexão com o banco de dados. Então, eu vou deixar aqui a opção de string mesmo, que é o padrão. Aqui, se você quiser, você pode trocar o nome. Em vez de chamar de configuração, você pode chamar de banco, por exemplo, banco de dados, BD, ou o que você quiser. Ok? Eu vou deixar aqui o padrão mesmo, que é essa configuração, não vou mexer não. E qual escopo eu vou trabalhar? Para aplicativo ou para usuário? Pode deixar aqui para o usuário. Não precisa mudar nada do padrão quando você quiser fazer uma conexão com o banco de dados. Aqui no valor, por exemplo, você vai ter que ou digitar ou inserir algumas opções aqui dentro. Para o banco de dados, eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu poderia criar aqui uma cadeia de conexão, digitando essa cadeia de conexão. Eu tenho uma opção aqui também, em vez de utilizar direto uma string, para poder carregar uma informação e associar ela a uma variável, eu coloco direto a cadeia de conexão. Aí facilita um pouco para mim aqui. Por quê? Se eu trabalhar com a cadeia de conexão, eu não preciso associar ela a uma variável, a um objeto e depois recuperar isso. Eu já vou ter essas informações armazenadas nesse arquivo de configuração aqui. Então é um pouco mais prático utilizar a cadeia de conexão do que uma variável. Depois eu posso até dar mais exemplos relacionados a variáveis, a forma de recuperação, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso agora é explicar para vocês como que funcionam essas conexões com esta plataforma do Visual Studio, porque vai ter uma diferença dependendo do tipo de banco de dados que você queira utilizar, ok? Então eu vou deixar aqui, configuração para uma cadeia de conexão, que é justamente um objeto que vai carregar as informações de comunicação com o banco de dados, e aqui o escopo para a cadeia de conexão é padrão, aí só tem um aplicativo.
Se você clicar na opção de valor e clicar nessas reticências, ele vai te mostrar o que você tem de padrão da plataforma para comunicação com o banco de dados. Então ele já me fala aqui, ó, que eu posso trabalhar com um banco de dados Access, um banco de dados do SQL Server, Oracle, né, ODBC, que é da Microsoft, e basicamente aqui o SQL Server, né, novamente. Esse aqui é simplesmente um arquivo e esse aqui é a comunicação direta com ele. Na próxima aula eu vou falar aqui um pouco mais dessas opções e vou falar de uma outra que não está aqui, que justamente é a que nós vamos utilizar, que é o banco MySQL.